Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe e hoje são 17 de março de 2023. Queria agradecer a Deus primeiramente por estar vivo. É você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá seu like, seu dislike, faz seus comentários. Obrigado aos 560 inscritos, estou muito feliz. E às 13 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Muito obrigado mesmo, e a proposta continua. Até o final do ano nós ultrapassarmos mais de 1.000 inscritos. Antecipadamente eu peço, desculpe o barulho, às vezes passa muito carro, né, no horário que eu gravo, ou às vezes carro de sons. Quando é muito forte eu desligo, quando não dá, eu vejo que não dá muito, eu continuo para não perder nosso tempo. Pois é, hoje eu deixo aqui o meu e-mail, o meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Eu estou hoje falando o seguinte: o Brasil mudou e Lula não percebeu. Eu acho que a política do presidente Lula, ele ainda acha que está em 2003, 2001, 2003, quando ele ganhou a eleição, né? E sempre aqueles programas sociais de Bolsa Família, pé de meia, não sei mais o que, mas isso não resolve mais o problema do país. Você vê, o crédito consignado, né, que esse governo agora criou, é um crédito aprovado pelo governo, né, para os trabalhadores praticamente os da CLT, né, que são regidos pela CLT, e que terão a garantia de 35%, né, eles podem sacar até 35% do salário, comprometer 35% da renda. Esse processo vai ser feito via o E-Social, né? E tem uma garantia de 10% do FGTS, que é um direito do trabalhador, ou seja, o trabalhador vai comprometer 35% do seu salário, mais 10% do seu FGTS como garantia e 100% da multa rescisória em caso de demissão. Então você vê que não é uma coisa boa para o trabalhador, porque o trabalhador vai se endividar, não vai resolver seu problema, ele só vai comprometer até 35% do seu salário, vai pegar esse empréstimo para pagar outra dívida. Se ele pegasse esse empréstimo para comprar alguma coisa útil, um bem durável ou não, tudo bem, mas a gente sabe que não vai comprar, vai tomar emprestado, comprometer o salário e já vai pagar outra dívida. Isso é o que vai acontecer, né? Essa modalidade de crédito, ela tem como garantia, né, em tese, os juros menores. Por quê? Porque é um empréstimo que não corre risco, não para o emprestador, para o banqueiro. Ele vai se assegurar, obviamente, desse dinheiro, porque se ele não pegar do salário, ele pega do FGTS e da multa rescisória, que é atrelado ao sistema. Hoje, com a informatização, tudo é automático e o trabalhador só tem o direito mesmo de não reclamar, né? Esse valor, espera-se que essa modalidade de crédito, como eu falei, traga um menor juros, mas mesmo assim não é vantajoso para o empregado, para o trabalhador se endividar, porque as famílias já estão muito endividadas, as famílias no Brasil estão muito endividadas. O problema é que o valor desse empréstimo já alcança a importância de 4 trilhões de reais, né? O valor aproximado são 4 trilhões de reais de empréstimo a pessoas físicas, né? Pessoas físicas no Brasil. É claro que entre servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, esse valor chega a 670 bilhões de reais. É claro que isso é um número estimativo, não é um número real, mas isso é uma realidade, né? Com essa nova modalidade de empréstimo, espera-se levar esse valor para 19 bilhões de reais. Você vê como é dinheiro demais no mercado, né? É muito dinheiro e que leva as pessoas ao endividamento, né? Que diga o Ciro Gomes, né, que é um especialista nessa questão, foi a campanha de Ciro Gomes 2022, como resolver o problema das pessoas que estão, vamos dizer assim, negativadas no SPC e no Serasa. A ideia de Ciro é uma ideia boa, acho que a gente tem que resolver esse problema, porque a quantidade de famílias, mas deve ser para lá de 70 milhões de famílias, né, com o seu nome sujo no SPC, ou o nome sujo ou negativado, como dizem, no SPC ou no Serasa. Que é uma ignorância, é uma burrice, porque você negativa a pessoa, ela não pode mais comprar crédito, também ela não paga, porque ela não tem como, né, não arruma emprego. Como é que ela vai pagar o que deve? Mas tudo bem. Como dizia o Ciro Gomes,
é preciso encontrar uma solução. Essa questão do Serasa e do SPC é muito sério, assim como essa questão do endividamento das famílias. Não pode deixar que as famílias se endividem, percam o controle, né? Para alguns economistas, o valor emprestado vai gerar o quê? Vai gerar um consumo das famílias, que é o consumo das famílias mais o governo, que está gerando inflação. Então, ao invés de diminuir a inflação, que foi 1,31 em fevereiro, né, que já chega ao ano, no segundo mês do ano, a inflação já está a 5, quando na verdade ela espera-se 3, chegar em dezembro com 3. Quer dizer, o presidente do Banco Central tem que preparar a caneta para assinar muitas cartas justificando porque não controla a inflação. E os fatores política fiscal, gasto excessivo do governo, consumo das famílias. Por quê? Porque em janeiro a economia já demonstrou, né, a indústria demonstrou um desaquecimento, ela já está crescendo menos. E gera o quê? O juro alto, que o Banco Central tem que aumentar os juros, para quê? Para segurar esse consumo, essa liquidez de 19 bilhões de reais no mercado. Não tem inflação que chegue, a inflação vai ser um desastre, né, esse ano de 2025. Com mais porque o governo, ao invés de trabalhar para um projeto que diminua a inflação, ele está simplesmente alimentando o processo inflacionário, né? Você tem uma ideia, né? Os salários, segundo as pesquisas, em 2024 tiveram um acréscimo de 9%. E a produtividade apenas 0,5%. Essa diferença é custo do trabalho. Vai para onde? Diretamente para os preços. Esse é o grande problema, né? Vai para os preços, toma alta do preço no supermercado, né? Para Hélio Gaspari, do Globo, de domingo, do jornalista muito respeitado, que todo mundo tem que ler, todo mundo tem que respeitar, porque é um dos maiores jornalistas, talvez, da velha guarda do jornalismo, ainda do jornalismo impresso. Ele diz o seguinte: o governo Lula 3 está diante de um surto inflacionário cruel e incipiente, porém Lula continua com a retórica de 50 anos atrás, quando saiu de torneiro mecânico que ocupou o Palácio do Planalto. Ou seja, o Lula não mudou. O Lula não enxerga essa mudança do país, né? E cuidar da inflação, gente, é obrigação, pois ela é a pior punição, vamos dizer assim, que você dá ao trabalhador, principalmente ao pobre que vai ao supermercado. A inflação é a maior inimiga do povo, a maior inimiga principalmente do pobre, que não tem como se defender, porque o rico ele dolariza os seus salários, os seus subsídios e a trabalha com moeda forte, mas o brasileiro ele não tem como fazer isso. Aquele que ganha o salário mínimo, o aposentado, o pensionista que ganha o salário mínimo, ele não tem como se defender. Ele vai para o supermercado com o salário mínimo dele, que é a reajuste anual, ele não compra, né, as mesmas mercadorias com o salário mínimo, né? É uma questão. Hoje eu estava lendo um colunista, um dos grandes economistas, né, professor da FGV, e ele fala exatamente: não adianta o governo tentar tirar imposto dos produtos. Vamos baixar os impostos, vamos baixar o imposto de importação, vamos cobrar que os governadores diminuam o valor do ICMS sobre produtos agrícolas. Isso não vai resolver. Por quê? Porque o problema hoje, a maioria dos produtos da agricultura hoje no Brasil são commodities, ou seja, são produtos que você vende no mundo inteiro. Por exemplo, o feijão é cotado no mundo inteiro, não é o dono do supermercado aqui em Santa Cruz de Capibaribe que define o preço do feijão, mas o mercado internacional. A questão do café, houve uma diminuição da produção do Vietnã, que é um dos maiores produtores de café, e no Brasil, o que acontece? O preço do café sobe no mercado internacional. Também é uma coisa com as questões climáticas, né, que afeta ou chuva de mais ou chuva de menos. Então, até a produção, o mundo agrícola se recompor e poder oferecer mais produtos,
olha o barulho do carro, você me desculpa. Mais produtos para o supermercado, mais os preços vão subir. O problema é esse. A questão do café, eles exportam para os Estados Unidos. A questão do ovo, por exemplo, houve a questão da gripe aviária, que diminuiu a produção de ovos no mundo. Isso também afeta o Brasil, porque o Brasil exporta a sua produção de ovos para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para a China. Isso encarece o produto internamente. Então, só tirar o tributo não vai resolver, né? Então, o governo precisa de ter conhecimento da realidade e querer modificar, né? E o grande problema da inflação não é... Claro que, gente, nós tivemos um aumento de 15, quase, vamos trabalhar com 16% da cesta básica, tá? Isso trabalhando com um valor anual, tá? Não é no meio. Nós tivemos uma desvalorização do real em 20%, 27% em 2024. Tudo isso repassa para o produto. Então, o que acontece? Aqueles preços que eram em dólar em outubro, novembro de 2024, hoje agora eles estão, um dólar que era a R$5 está a R$6. Então, houve uma super desvalorização da nossa moeda, né, que foi um reajuste de preço. Esses aumentos são repassados para os produtos do supermercado, onde o consumidor sente o maior... Porque o maior baque, ele tem a sensação de que as famílias de baixa renda percebem que estão sim, em situação difícil. Aí o que acontece? Elas vão lá e ficam com raiva do governo, porque o governo não faz nada para conter o processo inflacionário. Só que o processo inflacionário não é decorrente do aumento do preço no supermercado. O aumento do preço no supermercado é decorrência da falta de política econômica, que o governo não se preocupou, por exemplo, em baixar a dívida pública, de fazer superávit fiscal. Mas não, o governo é gastar, e tome gasto, o endividamento aumenta e o emprestador de dinheiro começa a cobrar juros mais alto. E para segurar a liquidez, porque entra, por exemplo, essa questão de 4, 5, 10 bilhões dos salários que ele vai inserir no mercado. O que vai acontecer? Essa liquidez vai para o mercado, vai ter muita procura. A indústria não tem como oferecer, o que acontece? O preço vai subir, toma aumento de inflação. Para o governo sustentar isso, gente, a política econômica precisa de trabalhar junto com a política de juros, com a política monetária e com a política fiscal. Mas não, eles não estão trabalhando. Você vê o governo, nós estamos hoje no dia 17 de março, quase no final do mês, a gente não se fala, talvez diz que amanhã eles vão aprovar o orçamento. Tomara que aprove, mas o orçamento é uma peça de ficção. Eles não estão fazendo, o governo Lula não mostrou através do orçamento que ele quer realmente fazer uma política econômica para diminuir os juros, para diminuir a inflação. Nós vamos ficar 2025 nessa lenga-lenga de aumento de preço, porque a política econômica, se o Banco Central vai aumentar, deve se reunir essa semana para 15% a Selic, vai obviamente gerar o quê? Gerar mais custo dos empréstimos, vai ficar mais difícil para as pessoas comprarem a prestação, que o pobre só compra alguma coisa se for prestação. Ninguém compra uma geladeira à vista, ninguém compra uma TV à vista, ninguém compra um computador à vista. Ah, mas pobre não pode. Pobre tem direito, sim. Nós precisamos de entender que pobre tem direito às mesmas coisas que tem. Claro, nós não temos precisa de ter a riqueza, mas o pobre precisa de um computador, precisa de uma televisão, precisa de uma geladeira para ter conforto. O mínimo existencial, lá como está previsto no artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais. Agora, não enxergamos no governo essa preocupação. O governo não tem uma política econômica que diga, olha, realmente vamos baixar preço. Você vê, ele está gerando agora, deve mandar hoje ou amanhã, diz que até amanhã ele mandaria, tirar 59 bilhões de reais do mercado, que é a isenção de... Vai jogar mais 59 bilhões de reais no mercado. Que é, isso, claro, isso não é feito anual, né? Que é a questão do imposto de renda, que é da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Isso não resolve o problema, porque você dá uma isenção de... Vamos lá, suponhamos que uma pessoa que ganha 5 mil reais pague 120, 130 reais de imposto de renda por mês. Isso vai mudar, ele deixar de pagar 130 reais, vai mudar a vida dele? Não.
ele vai continuar gastando do mesmo jeito, se endividando do mesmo jeito, e os preços vão continuar aumentando no supermercado. Porque as consequências, as variáveis que realmente impactam na redução de preços, o governo não está fazendo, que é o corte de gastos, que é uma política econômica que realmente diga, nós precisamos ter um superávit fiscal, nós precisamos não zerar, porque você, que nem está numa lei de diretrizes orçamentárias de 2025, está lá, o superávit fiscal de 2025 é zero. Bom, que bom, você não vai sobrar dinheiro no caixa, mas 43 bilhões, mais não sei quanto, mais 22 bilhões, 75 bilhões pode ser gasto. Então não tem superávit zero, teve um déficit de 75 bilhões. Né? As emendas parlamentares, vê se os deputados vão deixar de mandar as emendas, que continuam roubando, enganando o povo, porque as emendas parlamentares elas têm que ser descritas conforme está lá na Constituição. Eles estão fazendo, o STF liberou, o ministro Dino liberou, e eles continuam, botaram a lei agora que está novamente não identificando o parlamentar que enviou. Isso é crime que a Câmara continua fazendo com relação às emendas. Mas eles não abrem mão dessas falcatruas. Então não tem uma política do governo Lula e nem da Câmara, nem uma situação que é uma política econômica. Ou seja, o Lula continua achando que está em 2003, quando ganhava no Bolsa Família, quando ganhava no pé de meia. Isso não resolve mais, porque a população ela se acostumou com essas migalhas. Desculpe a palavra agressiva, mas é migalha, Bolsa Família, isso não resolve o problema social. É muito bom, claro que eu aplaudo. Eu não estou aqui criticando Bolsa Família, eu só critico o pé de meia, porque é uma questão ideológica. Ninguém precisa de receber dinheiro para estudar. Estudar é uma obrigação, é um dever, é uma honra. A criança ir, ou adolescente, ou a pessoa com 60 anos, 50, 70, 80 anos ir à escola. O governo tinha que abrir escola, facilitar a escola, todo mundo chegar, olha, escola, eu estou com 68 anos, eu podia muito bem amanhã chegar numa escola Padre Zuzinha aqui em Santa Cruz de Capibaribe e dizer, eu quero me matricular para fazer quero fazer um curso de bombeiro elétrico. Eu quero fazer um curso de manicure, mas não tem vaga. O problema é porque os governantes não querem desenvolver a educação do povo. Esse é o grande problema. Eu não gosto do pé de meia, mas os outros problemas sociais são migalhas. Você vê, tem uma matéria no Globo ontem, você leva em média 57 dias para ser atendido no SUS. Tem uma criança, depoimento na matéria do Globo ontem, que uma mãe, o filho dela nasceu autista. Até eu fiz o meu vídeo passado, eu falei a questão do autismo. Ela esperou 5 anos para ser atendida com um médico especialista. Essa é a saúde. É isso o serviço que o Brasil presta. O governo Lula devia estar preocupado com essa falta de justiça social. A Câmara devia estar envolvida também nisso, porque esse é um processo da Câmara, não é culpa somente do presidente Lula. Essa falta de respeito ao cidadão vai do prefeito do município de Taquaritinga do Norte ao Palácio do Planalto. Não se respeita a dignidade do ser humano. Está lá previsto no artigo 1º da Constituição como um dos fundamentos da nossa República, como os fundamentos do nosso país. A dignidade da pessoa humana, que é o princípio basilar, o princípio que norteia todos os outros princípios da Constituição. Mas, infelizmente, eles fazem ouvidos moucos e olhos vedados para não enxergar a realidade. E ficam discutindo. Você vê, dia 15 de março, nós completamos 40 anos da última ditadura militar, que foi a eleição, que foi a posse de José Sarney na presidência da República, dia 21 de abril, com a morte de Tancredo Neves. Né? Nós estamos no período democrático, né, de mais duradouro. Mas acontece o seguinte, nós temos uma democracia formal na nossa Constituição, mas ela materialmente, ou seja, o governo não oferece democracia ao povo, porque o povo não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso à informação, não tem acesso a nada. Isso é falta de democracia. Por quê? Porque o governo, os governantes, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário estão em Brasília com o patrimonialismo, essa herança maldita de Portugal, que eles se sentem donos do Estado. Eles não são, o Estado é do povo, mas na verdade quem manda é o presidente da República, é o presidente da Câmara, que tem o centrão lá, essa quadrilha, né, de deputados,
que ficam lá só querendo emendas, emendas, emendas e pouco se lixando para o povo. Você não tá, mas a culpa é do presidente Lula, que não quer tomar medidas efetivas na economia para reduzir a inflação. Agora, não adianta o Lula sozinho. É preciso que a Câmara e o Senado o apoiem. Mas se a Câmara e o Senado são os mais gastadores, com essa picaretagem das emendas parlamentares, por exemplo, que eles não abrem mão, porque isso é uma sujeira, é o desvio de recursos por debaixo dos panos, recursos do povo, e o povo não é atendido quando precisa levar 57 dias. Isso é um prazo médio, deve ser muito mais para uma pessoa ser atendida no hospital do SUS. Isso é uma vergonha, isso é falta de política, isso é falta de honestidade, isso é desrespeito à democracia. E ainda por cima, nós estamos 40 anos, né, ainda temos saudosistas do golpe militar, da ditadura, como é o Jair Bolsonaro, que ontem, dia 16, fez uma manifestação lá no Rio de Janeiro, levando um governador de um estado como São Paulo dizer que o Supremo Tribunal Federal ninguém precisa de cumprir lei do Supremo Tribunal Federal. Ora, ele não pode dizer que o Supremo Tribunal Federal... O governador ele não pode dizer que a decisão do Supremo Tribunal Federal é errada. Ele tem que cumprir as decisões. Mas não ir para pedir... Como é que um governador, né, que foi eleito democraticamente, sobe em um palanque de uma pessoa que tentou dar um golpe de Estado? Não só foi o governador do Rio de Janeiro também foi o Cláudio Castro. Mas não era para o governador de São Paulo, apesar de que ele foi de azul. Né? A esperança é que o Bolsonaro estava de amarelo, o governador Cláudio Castro de amarelo e o governador de São Paulo de azul. Ele está dizendo, eu sou bolsonarista, mas não sou igual a vocês. Aquela foto é muito interessante. Né? Tem uma foto também que eles estão lá, assim, tem numa janela de um prédio, assim, sim, não para a anistia, né? Não queremos anistia. E tem, assim, ao lado uma bandeira do americano. Quer dizer, você vê como essa política ainda tem uma antidemocracia no Brasil, né? Nós lutamos por 40 anos de democracia, ainda temos pessoas que pregam uma ditadura, pregam um golpe de Estado. Você vê como é difícil a gente viver num país como esse. Aí a gente fica, sabe, gente, é difícil, é difícil. Mas tirando não vamos aqui, não quero focar na crítica política apenas. É apenas um desabafo. Nós lutamos 40 anos, como diz assim, democracia formal, escrita nas leis e na Constituição. Mas materialmente, o povo brasileiro nunca foi atendido democraticamente. Nem nas prefeituras, nem nas repartições, em nenhuma repartição pública desse país se respeita o cidadão como uma democracia. O direito, não, é sempre nego, nego, nego. O governo trabalha para negar direitos. Todas as instituições no Brasil são constituídas com o objetivo de negar direitos ao cidadão. Isso é o que nós precisamos levar 40 anos. Mesmo nessa democracia formal, elas têm que ser consolidadas. Quem prega contra a democracia, quem prega contra esse atual status quo, não merece a confiança do povo brasileiro. Nós temos que defender dessa democracia. Ela tem defeitos? Tem. O Supremo Tribunal Federal tem defeitos? Tem. O Poder Executivo tem defeitos? Tem. A Câmara e o Senado têm defeitos? Tem. Os governadores? Tem. Os prefeitos? Mas é melhor essa democracia do que um ditador, um incompetente que se intitula responsável pelo país, como teria ocorrido no dia 8 de janeiro de 2023, se a tentativa de golpe tivesse se concretizado. É uma luta constante, é uma luta diária. Mas é uma questão, gente, que nós precisamos, eu acho que a humanidade, ela precisa de abrir os seus olhos para a questão do meio ambiente. Porque uma das razões do encarecimento do alimento, né, tem um economista que fala de uma grande fome, eu esqueci o nome dele agora. Mas é importante o mundo se precaver dessa grande fome, né? Porque
com o despreparo, com vamos dizer assim, o desrespeito ao meio ambiente, nós vamos sentir muita dificuldade de alimentos. Hoje, né, como nós estamos numa inflação de alimentos, já é consequência. Nossos alimentos aumentaram em um ano, né? Nosso alimento, como eu falei ainda nesse vídeo, aumentou quase 16%, em consequência da desvalorização do dólar no ano passado, que foi 20%, 27%, 28%. Mas o problema é a falta de chuva, o excesso de calor, o excesso de chuva em algumas regiões, a falta e o excesso de chuva. É o clima que não está ajudando a agricultura. E também o chamado, em 1500, o Brasil vive hoje, eu diria, ao mesmo que viveu em 1500, 1550, 1540, quando era um plantation, que eles levavam para o Brasil, levavam a cana de açúcar, levavam para a Europa. O Brasil continua sendo um produtor, o maior produtor agrícola do mundo gente, isso é muito bom, o agronegócio é bom, mas o agronegócio não traz benefício nenhum para o nosso país. Porque ele planta, pega a safra e vende para a China, para a Europa. E o povo brasileiro fica sem comida, fica sem carne, fica sem arroz, fica sem feijão e fica sem café. O café que é tão útil, tão essencial para a família brasileira, mas está ficando impraticável o preço do café. Ninguém está conseguindo mais comprar café. E vai acontecer com a carne, porque planta cria-se muito boi, mas se manda a carne para a China. Quer dizer, não vai resolver. O Brasil precisa de remodelar, isso é política de governo. Mas o que nós estamos vendo desse governo Lula? Ele rompido com o mundo do agronegócio, que é o mundo da ditadura, né? O grande latifundiário. Ele não gosta de democracia, sempre isso é uma história da história brasileira. Ele foi sempre a favor da escravidão, porque o grande latifundiário, o grande usineiro, o grande fazendeiro no Brasil sempre foi contra ao pobre, porque ele foi sempre contra, ele foi a favor da escravidão, ele não queria a libertação dos negros, ele não quer a reforma agrária, porque ele perde com isso. Ele acha que perde, não perde, mas ele acha que perde. Então hoje essa ruptura do governo do Brasil, né, do governo Lula com o agronegócio, só traz prejuízo para nós, só traz mais encarecimento de produto. Ok, gente, hoje o meu vídeo foi bem assim, genérico, bem amplo, mas a gente precisa de discutir essas coisas, principalmente numa semana tão agitada, né, com esse movimento de São Paulo, de Rio de Janeiro, contra a democracia, porque aquele movimento ontem que uniu Silas Malafaia, Jair Bolsonaro, governador, Cláudio Castro, governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, que se intitula provável candidato a presidente da República, porque Bolsonaro está inelegível, não vai ser candidato a presidente, né? O Bolsonaro está copiando o Lula, o erro que o Lula cometeu em 2018, quando insistiu que era candidato, ele se encontrava preso. Não vou entrar no mérito se justa ou injusta a prisão de Lula, também não vou entrar no mérito se justa ou injusta a questão de Bolsonaro. Acontece que o Bolsonaro está insistindo no mesmo erro de Lula, achando que vai ser absolvido. Não vai, Bolsonaro não será candidato em 2026. Então o candidato Tarcísio de Freitas, mas ele foi ontem, é uma pessoa que me preocupa, uma pessoa que se candidata a presidente da República, que apoia um golpista. Então eu tenho medo, eu temo a democracia no Brasil por isso. Porque a direita, né, que está governando com Donald Trump nos Estados Unidos, com Milei na Argentina, o mundo está passando por um processo difícil. Isso assusta muito, muito. Ok, gente, olha, muito obrigado, desculpa aí, mas quem não é democrático, lamento, não vai gostar desse meu vídeo. Mas se você tem um pouquinho de democracia, vamos lutar por ela, que é melhor uma má democracia do que uma excelente ditadura. Ok? Ditadura não traz benefício para ninguém, só para poucos privilegiados, como foi o caso do regime de 64, que deixou muita gente rica, mas 90% da população brasileira empobreceu por causa dessa ditadura. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.